Boa noite, me chamo Tanessa Quaí. Eu vim falar um pouco sobre a série O Mês de Eterno, episódio 8, temporada 6, né? Nesse episódio, ele gira em torno de dois casos principais, que é o caso do Mike e o caso das advogadas Jane e Rachel. No caso do Mike, ele tá sendo condenado, né? Ele foi preso, na verdade, por um esquema, né? Um suposto esquema de corrupção, que nesse esquema tinha 4 fatores principais, 4 pessoas principais, que era o William, o líder, o que arquitetava tudo, tinha o Mike, a Jess, a filha do William, e o Kevin, o esposo da Jess. Nesse caso todo, o que rolou, só a Jess, o Kevin e o Mike foram presos. O William, o principal, ele tava sendo julgado, né? Mas tudo indicava que ele iria ser absolvido, porque ele tinha tudo pra se safar, né? Ele tinha um bom advogado, ele conhecia as pessoas só de alto padrão, né? Então, contato ele não faltava pra ele. Não faltava advogado bom, o que faltava pra ele era provas, né? Porque ele não tinham provas o suficiente pra incriminá-lo. E o que acontece? Ele ia deixar que a filha dele levasse toda a culpa. Toda a culpa. E ele ia deixar mesmo, ele não tava nem aí se era filho ou não. Ele ia deixar a filha dele levar a culpa de todo o esquema, sendo que isso não é justo, e era a filha dele, né? Até que eles foram presos. O Mike, o Kevin e a Jess. Nesse meio tempo que eles foram presos... Barulho. Nesse meio tempo que eles foram presos, o Mike ele fez um acordo com o promotor do caso, né? E nesse acordo constava que ele sairia, levaria o Mike e a Jess, se caso ele entregasse o pai, né, o William. Aí ele estava tentando convencer a filha, a Jess, ela não queria, né? Agora eu peço uma pausa pra gente ir pro caso da Jane e da Raquel. Nesse caso da Jane e da Raquel, elas são responsáveis por caso de execução. Um homem, ele foi condenado, né? E ele já foi condenado e ele ia ser executado no próximo mês. Elas tinham exatamente um mês para poder reverter a situação, mas era uma probabilidade muito baixa, porque ele já tinha sido julgado. O que faltava era só chegar o dia da execução para ele ser executado. Aí tá, de última hora, a Jane, né? A Jane e a Rachel, elas tiveram uma ideia. Lá nos Estados Unidos, quando você tem um parente que vai para ver sua execução e ele tem algum tipo de doença grave, e ele pegar um atestado, mandar pro júri, alegando que ele não pode estar lá, eles são obrigados a adiar a execução, né? E, só que tinha um porém, a tia desse réu, ela tinha cortado todo tipo de laço que ela tinha com ele. E a Jane e a Rachel, elas estavam procurando uma forma de ver, né, com ela, se ela poderia ir. Elas foram ao encontro dela e, chegando lá, não tinha jeito. Ela não iria de jeito nenhum. Mesmo sabendo que ele iria ser executado, ela não quis ir. Mas ela assinou o contrato, né, o atestado que constava que ela não poderia ir. Enfim, foram falar pro réu. O réu, ele não levou muito bem, porque ele já tinha aceitado a pena de morte. Ele queria pelo menos ver a tia dele. A tia dele cuidou dele durante a vida dele toda, aos 17 anos. E ele estava muito triste com isso, ficou irado com a notícia e falou para elas desistir do caso, que ele já tinha desistido. Ponto final. Agora, voltando pro caso do Mike. A Jess, ela estava muito relutante em questão de entregar o pai dela. Ela não queria entregar o pai dela de jeito nenhum. Até que o Mike e o advogado dele, que é amigo dele,
o Harvey, não sei, eles tiveram uma ideia, gravaram o meliante, o William, o dono de tudo, o arquiteto de tudo, e nesse áudio ele dizia que ele não estava nem aí pra filha dele, se ela fosse presa ou não, que ele estava preocupado era com o dinheiro que ele iria perder e se ele iria ser preso ou não. Quando ela viu aquela gravação, ela falou, vou entregar você agora. Ela entregou e deu certo. O acordo ele foi restaurado, né, com o promotor, porque o promotor viu que não tinha jeito. E se ele não restaurasse o acordo, ele sairia prejudicado. Então ele restaurou o acordo e o Mike, o Kevin e a Jess saíram da cadeia. É isso, muito obrigada por assistirem. Fiquem com Deus.